Para manter, pra manter o canal, eu resolvi gravar isso daqui só para fazer uma abertura de umas novas ideias que eu tô tendo, inclusive com, com relação a livros e tal, que começou com uma ideia, né? Muito motivada por um amigo que sugeriu essa possibilidade. Acabou que aos poucos ele acabou desistindo da ideia e perdeu mesmo o interesse e eu acabei ingressando aí, me atrevendo aí, desafiando e de me aventurar por o caminho da escrita. Todo mundo sabe que é muito difícil, né, no sentido para aqueles que têm, como diria Schopenhauer e La Bruyère, a intenção de fazer uma boa escrita, né, uma boa expressão, né, uma literatura mesmo de ponta mesmo, onde cada palavra é pensada, encaixada de forma necessária e com tempero necessário. Eu andei investigando e até loucura compartilhar, porque hoje em dia quem tem uma ideia, né, as ideias hoje em dia valem ouro. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer hoje em dia? Qualquer coisa, se a pessoa for especialista em, sei lá, figurinha, se ele for especialista em escalação de time, se ele for especialista em desenho animado, se for especialista em novela, qualquer tipo de especialista hoje em dia tem a grande chance, seja do que for, tem a grande chance de, né, desenvolver um trabalho de canal e conseguir prosperar nesse sentido aí de propaganda, ou pelo menos fama, né? Não estou dizendo nem na esfera do retorno financeiro, mas eu vejo que no campo do folclore há muito a se mexer ainda. E é engraçado que quanto mais se investiga, mais interessante fica a coisa, porque igual estavam levantando a questão da Medusa lá, né? Falando que ela foi injustiçada e tal, e que, voltando àquela questão da Medusa, chata da Medusa, que o cara construiu uma estátua lá, um argentino construiu uma estátua que disputava com a estátua do italiano lá, enquanto um segurava a cabeça da Medusa, a do argentino segurava a cabeça do homem, aquilo era a revolução das mulheres, e como é que pode e tal. Aí eu fui investigar, não era nada daquilo, para considerar essa versão que ele interpretou lá. Eu teria que fazer um recorte muito específico, porque eu teria que lançar um pensamento filosófico. O que determina uma obra? O princípio, né? A sua primeira versão, da mesma forma que um artista, né? De onde o artista, eu posso dizer que o artista pertence a qual cidade? A cidade onde ele nasceu representa, deveria ficar como representante daquele artista, ou a cidade que ele trabalhou mais, ou ele brilhou pela primeira vez, ou que ele brilhou pela última vez e morreu. O que determinaria, vamos dizer, para dizer que Santos Dumont é alguém importante de Santos Dumont? Qual é o critério? Ele nasceu em Santos Dumont, ou ele prosperou, desenvolveu a ideia dele em Santos Dumont? Assim como a gente tem em Cataguases Humberto Mauro, né? A gente sabe que ele acho que ele é de Volta Grande, né? Então, todas as vezes na entrevista ele diz que é de Volta Grande, faz homenagem a Volta Grande, nunca falou de Cataguases, né? E aí a cidade diz que ele é o patrono do cinema e ele pertence à cidade, mas na verdade ele sempre falou de Volta Grande, nasceu em Volta Grande. Mas o princípio da carreira foi realmente em Cataguases. Então, da mesma forma, né, o que definiria um mito, né? A sua primeira versão, a sua origem, a primeira ou a intermediária, a que ficou mais famosa ou a última versão. Assim também é o folclore e no caso do Brasil existe um buraco que não foi preenchido ainda de artistas, né, de pessoas assim, formadas ou não, mas que se interessam por digamos, essa pesquisa do folclore, né? Então, e esse vazio ainda não foi preenchido, né? A gente teve aí o nosso grande mestre Câmara Cascudo e tantas outras aí, que Ruth também, um montão de gente, né? Não vou lembrar os nomes agora, mas eu só liguei para falar que aí esse projeto do novo livro é a ideia de que a gente pode notar também que os folclores eles estagnaram, sabe?
O folclore, diferente do mito, né, que envolve divindades e que atuam e que o ser humano presta culto, no caso do mito muitas vezes é o contrário, né? É o deus do mito que eu digo, né? Desculpa. Enquanto o mito, né? Você tem uma intervenção dos deuses e a ação dos deuses, um tipo de submissão humana. No folclore você tem mais liberdade, né? Eles não são deuses e só tem variação entre as versões, né? Uma versão que você pode ver, você pegar só o Curupira, por exemplo, tem uma versão paraguaia que é o Curupi, depois o Curupira, depois o Caipora. Acredito que os três sejam o mesmo mito, mas em versões diferentes que acabaram se emancipando com o tempo. Mas eu vejo também que a grande sacada, assim como tantas ideias, né, inclusive da linha dos progressistas, assim, de tentar fazer um novo, acredito que da parte do folclore tem muito, assim, o folclore deixa muito a desejar nesse aspecto. Então, que existam folclores mesmo que sintéticos, né? Eu digo que tem aqueles que o folclore real mesmo, verdadeiro, é aquele que nasce do povo e se expande e ao longo do tempo ele amadurece e acaba virando uma lenda. Por exemplo, as mais recentes, você tem aquele, vou falar um palavrão aqui, um chupacu que inventaram aí, mas é bem bizarro, pode ser que não vingue, até por causa de hoje em dia, né? Mas você tem aí você tem o chupacabra, que é possível que futuramente se torne, né, alguma coisa relevante. Você tem a vaca amarela, né, que não tem nada a ver com folclore, mas que pode ser explorada ainda. Você tem o ET Bilu, que pode ser que transforme em alguma coisa futuramente. Então você tem várias coisas assim, mas é muito pouco ainda, sabe? Então, assim, a ideia seria de trazer novos. Acho que não tem nada a ver falar, porque cada um vai criar o seu, né? E acordar a galera para esse buraco, essa lacuna aí com relação à renovação do folclore. E quem sabe alguém aí, né, contando, né, produzindo material de folclore, consiga eleger aí um novo. Colocar pelo menos aí na mídia para o povo escolher lá, talvez, né, vai que cola, né? Então, criar novos folclores, né? A gente carece isso, sabe? A nossa cultura popular ela precisa se diversificar, né? Melhorar, aumentar. O Brasil é tão diverso, em tantas possibilidades e expressões, né, populares, por que não expandir essas expressões? Eu criei, então, através desse livro, quero criar aí novos folclores que não terão nada a ver com o que já foi visto. Assim. Então, tudo do zero mesmo. Histórias do zero, e essas histórias, é claro que um folclore genuíno, você colhe as histórias do povo e sintetiza, criando até mesmo um cenário fictício, mas colocando o elemento do próprio folclore. Outra possibilidade é você criar do zero, sabe? Você vai criar o cenário que é fictício e o folclore que também é fictício, que pode ter surgido ou não de uma região fictícia ou não fictícia, sabe? Então eu acho muito importante quem surfar nessa onda e descobrir isso primeiro, pelo menos quem investiga o folclore e gosta, ao invés de ficar repetindo e reproduzindo, dando novas versões daquilo que já existe, já tá bom do jeito que tá, porque muitas vezes o folclore ele chega um ponto que ele não tem mais nada a ver, que foi o caso da Medusa, sabe? Enquanto que na primeira versão não tinha nada a ver com estupro e tal, houve um consenso ali e tal desse envolvimento. Estava em jogo também as 4 interpretações, né, do que seria um mito, né? Isso aí também tem que entrar no julgamento, mas o folclore como ele é muito mais etéreo, né, muito mais recente e tal, e mais simples, ele carece de novas histórias, sabe? Novas lendas, assim, e isso quando não acontece hoje em dia, né, quanto mais, sim, vamos dizer, né, a grosso modo, mais ignorância, mais um apego às expressões, assim, né, a mente não quer, digamos, não utilizou ainda aquelas máximas de Descartes,
iluministas da nossa banda, meio que está no estágio primário, assim, então fecundo para desenvolvimento, né, do folclore. Então é isso daí.